Amém, meus irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 23, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Salmo 23, salmo muito conhecido, talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, texto que todo mundo sabe de cor e salteado. E existem dias, momentos que não são tão bons. Tem dias que nos sentimos esgotados, sim ou não? Por mais que servimos o Senhor, viemos à igreja, mas tem dias difíceis. Tem dias de correria, dias de preocupação, sim ou não? Tem dia que a gente está com o coração preocupado, né? Principalmente quando está chegando o vencimento dos boletos, sim ou não? Talvez sejam os dias mais preocupantes das nossas vidas. Será que vamos conseguir quitar todas as dívidas? E tem dia que a nossa alma está cansada. Quem já passou por isso? De sentir a alma cansada. Dias nebulentos, dias que você fala, às vezes não dá nem vontade de levantar da cama. Dias realmente difíceis. E aí vem o Salmo 23, nos confrontar nesses dias difíceis. Esse salmo faz a gente lembrar que temos um pastor. E não sou eu nem o pastor Samuel, mas é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor, que nos guia em todos os momentos, que está cuidando da gente, que está nos guiando com a calma dele, nos direcionando e muitas vezes trazendo o alívio para dentro do nosso coração. Então, hoje eu quero tirar pelo menos 3 atitudes que precisamos ter para dias difíceis. 3 atitudes que podemos aprender com o Salmo 23 para esses dias difíceis, amém? Então o primeiro ponto que chama atenção no Salmo 23, ali no versículo 2 é: deitar-me faz em verdes pastos. A primeira lição que devemos aprender é aprender a se contentar. Eu fico imaginando a cena deste salmo. Tenta visualizar esse salmo. Uma ovelha em verdes pastos. Uma ovelha muitas vezes cansada, aflita, preocupada, sem saber o que vai ser do amanhã, com fome, e ela encontra verdes pastos. O seu pastor está guiando a ovelha, levando ela, e quando chega ao local que a ovelha contempla, ela vê verdes pastos. Imagina que cena linda. No momento que você está mais precisando, o teu pastor te guia em lugares que tem verdes pastos. E a gente sabe que uma ovelha, ela precisa de pastagem para se alimentar, sim ou não? Então ela chega nesse lugar onde tem muita pastagem, tudo ali verdinho, não tem nem um mato ali seco, não, está tudo verdinho, está muito atraente aos olhos. E eu fico imaginando essa cena, aquela ovelha faminta chegando numa verde pastagem, com a fome. Imagina você, essa ovelha, e você realmente se depara com verdes pastagens. O que você iria fazer? Né? Imagina, é a mesma coisa de chegar, você faminto,
e eu levar você num rodízio, hein? Pensou? Tem pessoas que se perdem até, né? Elas estão tão ansiosas que elas chegam num lugar desse e ela não sabe o que pega primeiro. Ela quer pegar tudo de uma vez e acaba se perdendo nisso daí. Então, as pessoas chegam a lugares onde tem realmente aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, mas elas querem tudo de uma vez. Elas estão tão ansiosas que não conseguem pensar no dia do amanhã. Elas acham que, opa, foi tão difícil chegar aqui, mas agora eu tenho verdes pastos e eu vou comer até dizer chega. Eu vou comer até dizer chega, eu vou esbanjar. Em vez de aproveitar aquele momento com calma, desfrutar do momento que o Senhor proporcionou, ela quer de uma vez por todas se alimentar. E falar a verdade, eu já passei por isso. Tenho essa triste realidade de conviver com isso, de gostar de se alimentar bem. E às vezes a gente cria tanto uma expectativa. E quando a gente chega num lugar, principalmente de rodízio, que você come, você está com tanta expectativa, e em 10, 15, 20 minutos você já não está aguentando mais, você fala, meu Deus do céu, eu queria aproveitar mais esse momento. Eu não queria que acabasse tão rápido isso daí. Parece que foi tão rápido, eu criei uma expectativa tão grande, e agora eu estou com tudo isso na minha frente, e eu queria ter mais espaço para comer, e não tem mais. E eu estou dando um exemplo bem básico, agora, imagina isso na nossa vida espiritual. Quantas vezes temos agido dessa maneira? Querendo tudo de uma vez e não sabendo aproveitar um dia de cada vez. A gente não aprende, porque a gente tem medo que amanhã não vai ter mais. A gente tem medo que amanhã vai acabar. Então a gente come tudo rápido, a gente vive ansioso, a gente acumula coisas achando que Deus não vai prover. Foi tão difícil e agora pode ser que amanhã não tenha mais. Então eu vou esbanjar. Mas a gente tem que entender que verdes pastos não tem muito a ver sobre a fartura exagerada, mas sobre a confiança diária. Confiar que o Senhor está nos guiando a verdes pastos. Confiar que se Ele te levou hoje, amanhã Ele vai passar e vai te levar de novo. Não precisa comer tudo de uma vez. A gente não precisa ter essa gula espiritual. Amanhã o nosso Deus vai prover, porque é assim que Ele nos criou, para vivermos um dia de cada vez. Então a gente tem que comer o suficiente hoje, sabendo que amanhã o nosso pastor vai cuidar de novo da gente. Porque Deus não dá o mês inteiro de uma vez. Ele nos ensina a confiar dia após dia. E eu estava até pensando nisso. Tem um texto na Bíblia que diz: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Mas eu parei para pensar nisso e eu falei, imagina se realmente a gente pudesse viver só um dia só, 1000 anos em um dia. E hoje, olha que coisa, é verdade, lembrei agora. Hoje eu vi uma notícia, não sei se é verdade, mas eu vi na rede social, que hoje, acho que sexta-feira, seriam os dias mais rápidos do ano. Embora teria, no relógio 24 horas, mas ele ia passar muito mais rápido. Imagina se a gente tivesse a experiência de um dia, a gente viver 1000 anos em um dia só. Fala se teria graça. Viver 1000 anos num dia só. Ou 10 anos, ou 5 anos que seja, ou um ano inteiro. Em um dia só. Já pensou que loucura? Não é? Faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido. Viver um dia
que tenha tudo, aconteça de tudo naquele dia. Não é fundamental para a nossa sobrevivência viver um dia de cada vez? Uma etapa de cada vez? Porque senão, meu irmão, a gente vai passar mal, porque essa que é a realidade. Se você entra num rodízio e você come mais, né, do que cabe, o que vai acontecer? Você vai passar mal. Eu lembro na minha adolescência, eu tinha essa mania de comer, né, de ter essa ansiedade para comer. E às vezes eu comia demais. Eu lembro de um episódio que eu estava no shopping e eu fui comer, não sei se era o Habib's na época, eu sei que eu comi pra caramba, assim. E de repente eu comecei a passar mal. Aí minha mãe falou, ó, vai andar aí pelo shopping para ver se... E eu comecei a andar, para ver se, né, fazia algum efeito, se descia alguma coisa, se... É isso que acontece com a nossa vida espiritual. Quando a gente quer tudo de uma vez e a gente acha que amanhã não vai ter, e a gente não aprende a desfrutar de um dia de cada vez, a gente adoece. É por isso que tem tantas pessoas com doenças. Por quê? Porque a ansiedade é maior. Ela não aprende a desfrutar o momento, a situação. Ela já fica pensando, não, mas amanhã, opa, calma. Né, Nicolas? A gente viu um meme aí que o cara fala, calma, 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 desfrute. Amanhã vai ter mais. O teu pastor chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele é o Deus da provisão. Ele é o que vai prover. O amanhã Ele vai te chamar de novo, vai te levar a verde espaço. Calma. É por isso que está aí essa imagem, descanso da alma. Calma. Você não precisa abraçar o mundo todo de uma vez. Sabe, faça o que for possível hoje e depois descanse, aprenda a descansar. Tem pessoas que não descansam. Tem pessoas que não param. Que o cérebro dela está ali, 24 horas, e ela não para, ela dorme pensando. Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa que era muito agitada, que eu cuidava de, não sei, mais de 100 funcionários. Às vezes eu estava dormindo, eu estava ouvindo aquele barulho do Nextel. Quem lembra do Nextel? Eu dormia e sonhava com o Nextel tocando. Eu não conseguia parar para descansar. E tem pessoas que, sabe, ela é assim, 24 horas. Mesmo dormindo, às vezes o sonho dela é sobre o serviço, é sobre as preocupações. Calma, descanse, Ele vai te conduzir de novo amanhã. Descansa. Deitar-me faz em verdes pastos. Segundo ponto, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que a gente aprende com isso? Espere pela hora certa. Eu fico imaginando, vamos imaginar de novo, vem comigo. Imagina aquela ovelhinha no verdes pastos, comeu, e agora ela está com sede, ela precisa beber água. E ela olha aquele rio, aquelas águas, e o que ela quer? Matar a sede, o mais rápido possível, não é? Só que nem toda água é boa, meu irmão. Nem toda água é boa. Existe água certa. Então ela se depara com a primeira água que ela vê ali, mas aquela primeira água é barrenta. Aquela água não é boa. E ela vai andando atrás do pastor, e o pastor está levando, e ela começa a olhar, mas cadê? Vamos parar, água aí, quanta água. Mas aí a segunda água é amarga. Não dá para beber ainda. É uma água amarga. E ela com aquela sede, aquela ansiedade. Ai meu Deus do céu, imagina. Se segurando para se jogar naquele rio. Aí vem a terceira água, mas é uma água agitada. É uma água que se ela entrar, a correnteza leva ela embora. Mas ela tem que aprender a esperar pela hora certa. Porque se ela esperar, o pastor dela vai levar ela para a água certa, a água boa, a água limpa, a água que vai matar a sede de verdade. Então, meu irmão, a ansiedade faz a gente
beber qualquer coisa. A ansiedade faz a gente beber qualquer coisa. Diz o ditado, né? O ansioso come cru. Quem é ansioso acaba perdendo a bênção, acaba perdendo aquilo que realmente é o bom, que é o necessário, que vai trazer vida para ela. Então, às vezes a ansiedade faz a gente aceitar qualquer oportunidade. É a primeira oportunidade que apareceu, opa, eu aceito. Faz a gente aceitar qualquer relacionamento, se sujeitar a qualquer relacionamento abusivo. Por quê? Porque, eu estou muito carente, Calma, espere pela hora certa. Faz a gente aceitar qualquer proposta. Quantas propostas são apresentadas a nós? Mas tem a hora certa. Eu lembrei agora, a minha mãe, durante um bom tempo a gente morou num apartamento. Desde quando que eu nasci até meus 16 anos, a gente morou num apartamento, até que surgiu uma oportunidade de mudar de um apartamento e ir para uma casa. Glória a Deus, uma casa. Começa aquela busca, a imobiliária leva em uma, leva em outra e tal. Até que a gente chegou na casa nova, sobrado novo, acabou de construir. Nós íamos ser do primeiro dono. Maravilha. E aí vai, tudo perfeito. E a gente olha, meu Deus, perfeito, maravilhoso, do jeito que a gente sonhou. Vamos morar num sobrado, tal. E aí a minha mãe começou a orar, junto com meu pai. E o pastor da igreja, na época, foi lá, dar um conselho. Ela falou, vamos ouvir alguns conselhos, vamos buscar a direção de Deus para ver se é realmente a coisa certa. E o pastor, ele falou assim, irmã, a gente já estava fazendo plano. Sabe quando você acha o negócio certo, você já começa a fazer plano, já falou, aqui vai ser meu quarto, isso você faz plano. E o pastor falou assim, irmã, Deus, eu não estou sentindo paz, Deus mostrou que não é essa casa ainda. Não é. Aí a gente, fica como? Será? Será que é de Deus? Será que não é? Você fica triste, você começa a questionar. E continuou a busca. Já estava quase certo o negócio, Já estava, corretor, eu lembro do corretor. O corretor até voltou lá e falou, meu Deus, como assim? Que é isso? Essa casa é perfeita. Mas apareceu uma outra casa. Não era sobrado, não era uma casa zero, era uma casa já usada, só que uma casa boa. E aí, o pastor falou que era, ele foi lá, falou, irmã, é essa a casa. A gente ouve, sente paz no coração e realmente mudamos para aquela casa. Só que durante um bom tempo a gente ficou pensando, mas por que não foi aquela? Eu sei que passou alguns anos, meus irmãos. A gente voltou naquela rua, um dia eu passei naquela rua. Aquela rua, depois, era uma rua calma, não tinha nada. Mas passou um tempo, aquela rua começou a ter vários bares, e o pessoal fechava a rua e fazia tipo baile funk, assim, sabe? E era bem na porta da casa que a gente ia morar. Meu irmão, espere pela hora certa. Você não sabe o dia do amanhã. O teu Deus está te guiando, Ele é o teu pastor. Ele é que sabe das coisas. Ele é que nos direciona. Hoje a gente olha para algumas coisas, para algumas situações e não entende. Mas lá na frente você vai entender. Se você esperar o tempo certo, a água boa vai chegar. Mas quem não espera, come cru, aceita água barrenta, aceita água amarga e pode entrar numa correnteza e ser levado junto. Então espere pelo tempo certo. Espere. Porque o teu Deus, Ele cuida de você. Ele tem cuidado com as nossas vidas. Porque fala a verdade, Deus ele precisava ter entrado nessa situação? Ele poderia falar assim, vocês querem essa casa, vocês gostaram? Vai lá.
e a gente ia sofrer, né? Não seria tão confortável. Imagina quantos problemas, quantas confusões poderiam acontecer. Então, se a gente aprender a esperar, entender que o nosso Deus cuida da gente, cuida nos mínimos detalhes, que Ele nos ensina a esperar por aquilo que realmente vale a pena. Se você esperar, vai vir realmente aquilo que vai valer a pena. Não vai ser uma coisa passageira, vai ser a coisa definitiva. Então, não é porque você está com sede que você precisa beber na primeira fonte. Espere pela melhor. Amém? Tenha calma. As promessas de Deus não chegam atrasada. Amém, irmã Roberta? Está aí a Roberta, exemplo vivo disso. Parece, né? Nossa, meu Deus, que atraso, não chega essa casa. Não vai chegar. Mas calma, Ele está preparando o melhor. Ele está indo além do que a gente pensa. Ele está indo além do que a gente, às vezes até merece. Ele vai além. Esse é o nosso Deus. Ele vai além, meu irmão. Ele não retribui do que realmente a gente deveria merecer, porque nós muitas vezes somos ansiosos, somos ingratos, muitas vezes a gente é isso. A gente quer tudo do nosso jeito, mas Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Terceiro ponto. Refrigera a minha alma. Deixa Deus restaurar o seu interior. Existem momentos, meu irmão, em que a nossa alma parece que não vai aguentar mais. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Momentos que você parece que a sua alma não vai aguentar. Você fala, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não. Isso para mim foi demais. Eu não aguento. Eu prefiro a morte. Eu não aguento mais. O peso, muitas vezes, das preocupações é tão grande que a gente não consegue se mover, sair do lugar. Situações realmente que a gente fala, como que eu vou sair disso? Como que vai ter solução para isso? Eu não consigo, ter um mínimo ali de lucidez para enxergar como eu vou sair dessa situação. Como que eu vou me livrar dessa frustração? Parece que tudo vai se acumulando de uma vez e a gente se sente vazio por dentro. Sabe quando parece que tudo ao seu redor desmoronou? Tudo caiu a casa. Você fala, não tenho mais esperança. Aquilo que eu achava que ia dar certo não deu, a outra coisa não deu, e não deu nada certo. Eu só tenho esse vazio agora. Tem momentos que a nossa alma está ferida, a nossa alma está ansiosa, cansada, a nossa alma está abatida. A gente não consegue descansar nem confiar em nada. Tem momentos que a gente vive isso daí. Tem momentos que a gente fica sempre em alerta, achando que está todo mundo contra nós. Tem momentos que a gente tenta controlar tudo, e sempre a gente tem um medo do amanhã. Existem momentos que a gente está vivendo esse caos. Mas o nosso pastor conhece exatamente quem nós somos e o que precisamos. O nosso Deus conhece o nosso interior. E eu sempre falo isso aqui. Aqui de cima eu olho para vocês e só vejo coisa boa. Eu olho e não imagino. Eu olho e não vejo problema. Eu olho e falo, quantas pessoas perfeitas. Mas o seu Deus, Ele sabe o que está passando no seu interior. Por fora você pode estar com uma máscara dando glória a Deus, aleluia. Está tudo bem, mas por dentro você está só o caco. Então o seu Deus, o seu pastor conhece exatamente como está o seu interior. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele não quer apenas aliviar o seu cansaço. Ele quer restaurar completamente a sua alma. Ele não quer só dar um alívio instantâneo. Não, Ele quer restaurar a sua alma por completo. Aleluias. Ele quer acalmar os seus pensamentos. Ele quer curar todas as suas feridas. Até aquelas que estão escondidas. Até aquelas que ninguém vê. Até aquelas que ninguém sabe
Deus quer curar essas feridas. Porque tem feridas, meu irmão, que só você e Deus sabe. Tem feridas que às vezes o seu marido, o seu pai às vezes não sabe, mas o seu Deus sabe. As feridas que você está carregando, e são essas que Ele quer curar. Deus quer tirar esse peso que você está carregando sozinho há tanto tempo. Tem pessoas aqui mesmo hoje, que estão carregando um peso há muito tempo. Estão carregando um peso que não está aguentando mais. Mas hoje, o teu pastor está aqui para falar: eu vou tirar esse peso da sua vida. Eu vou tirar o peso da sua vida. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Não precisa. Vinde a mim. Meu irmão, só com uma alma restaurada que a gente consegue realmente descansar e confiar. Só quem tem alma restaurada consegue confiar e descansar em Deus. Talvez você até hoje está vivendo no automático, sabe, naquele modo de sobrevivência, apenas tentando chegar até o final do dia. Está tão difícil que você já apertou aquele botão automático. Sabe, você fala: meu, não vejo a hora de chegar ao final do dia e deitar. Mas quando você deita, você continua pensando no seu problema, no peso. Mas hoje Deus está te chamando para você viver de outro jeito. Aleluias. Ele quer te ensinar a respirar fundo, descansar de verdade, respirar fundo e entregar o controle nas mãos de Deus. Entregar o controle nas mãos de Deus. Entrega, meu irmão, porque vale a pena. Quando a gente aprende a entregar o controle na mão de Deus, oh meu Deus, como tudo começa a dar certo, como tudo começa a fazer sentido. Não tem por que você carregar, não tem por que você segurar, porque Ele é o teu bom pastor, que está te levando a verdes pastos, está te guiando mansamente a águas tranquilas, e está refrigerando a tua alma. Então confia, entrega o controle nas mãos dEle. Porque hoje Deus quer te devolver a leveza. Deus quer que você viva com uma vida leve. Não uma vida pesada, não uma vida angustiada, mas uma vida leve. Ele quer te dar um descanso verdadeiro. Ele quer te dar o descanso realmente que vale a pena. Não apenas no corpo, mas dentro da sua alma. Dentro da sua alma. Então, meu irmão, não aceita viver agitado, angustiado, sabe? Tentando apenas mostrar uma aparência e colocar um sorriso falso no rosto, mas dentro a sua alma está quebrada. Aprenda realmente a confiar no seu pastor, porque ele está aqui, e o teu pastor não vai te julgar, pelo contrário, ele vai te renovar. O nosso pastor é aquele que nos renova, não é aquele que nos julga, só aponta o dedo, não é, ele renova, ele se importa conosco, ele vai realmente nos guiar. É por isso que eu amo o Salmo 23, porque realmente é um salmo que traz esse refrigério. Quando você começa a meditar nisso, você realmente entende quem é o nosso Deus, você sente o cuidado do nosso Deus para conosco. Quem entende de fato e aprende a viver essas verdades, realmente aprende a descansar, realmente aprende a confiar no nosso pastor, que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, confie no cuidado de Deus, confie, descanse realmente nos braços dEle, porque você não precisa carregar tudo sozinho. A gente não precisa, não precisamos carregar tudo sozinho. Então, para a gente concluir, eu quero dizer que o teu pastor está te chamando você para descansar. Talvez você chegou aqui hoje cansado, eu não sei, não conheço a sua história, não conheço o que você passou, não sei nem o que passou no seu dia hoje. Tem pessoas que passaram bem, tem outras que passaram mal, outras que passaram comemorando, né, Roberto?
Tem pessoas que passaram feliz, mas tem pessoas que passaram triste, angustiada, com peso no coração. Então talvez você chegou aqui cansado até para orar. Até para orar foi difícil hoje. Até a sua alma pesada até para cantar. Né? Às vezes até cantar é difícil, a nossa alma está tão abatida, que até cantar fica difícil, nosso coração angustiado, cheio de dúvida, não querendo confiar em mais nada. Mas eu tenho uma verdade para te dizer nessa noite. Você não foi criado para viver assim. Deus não criou você para viver assim. Deus não criou você para viver de cabeça baixa, não. Deus não criou você para viver abatido, para viver, sabe, sem esperança, para viver chorando. Não, Deus não criou você para isso, não. Você foi criado para ser cuidado por Deus. Você é uma ovelha do aprisco de Jesus. Você já viu como um pastor cuida de uma ovelha? É com cuidado, é com amor, é com carinho. Ele cuida. E tem uma coisa curiosa, né? Que fala que uma ovelha, quando ela começa a desgarrar, ele quebra a perna da ovelha, para que a ovelha realmente não tenha a opção de sair do aprisco, que ela fique lá. Até nisso a gente vê o cuidado de Deus com a gente. Porque ele poderia simplesmente, está querendo sair, vai embora então. Deixa ela lá, ela só é uma rebelde. Não, é rebelde? Então eu vou quebrar a perna, mas ela vai ficar aqui. Porque ela vai entender que eu amo ela e quero cuidar dela, e o lugar dela é nesse aprisco. Até nisso a gente vê o amor de Deus. A gente vê o cuidado de Deus para conosco, até nisso. Então entenda, você foi criado para você ser guiado, para você ser restaurado, é o que o Salmo 23 está nos dizendo. E o nosso bom pastor está aqui, e ele conhece cada batalha que você tem enfrentado no silêncio. Ele conhece, ele vê as suas lágrimas, que às vezes ninguém está vendo, ele vê as suas lágrimas. E ele não veio aqui para te cobrar, tenha mais força. Não, ele veio aqui para te oferecer nesta noite descanso. Tem momentos sim, que somos cobrados, seja forte, corajoso, mas tem momentos que ele fala, descansa. Descansa que eu estou cuidando de você. Descansa, é necessário agora que você descansa. E aí entra Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa linda, meu irmão. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Tem alguém cansado? Tem alguém oprimido, abatido? O Senhor está falando, eu vos aliviarei. Eu vou aliviar. Você não precisa viver cansado. Você não precisa viver abatido, oprimido. Ele é aquele que vai te dar alívio necessário para você continuar, para que venha o dia de amanhã. Hoje você não precisa colocar o mundo todo e achar que você vai resolver tudo de uma vez, não. Confia nele, porque ele vai te dar alívio. Para quê? Para que venha amanhã, e venha depois, e venha depois. E você vai vivendo um dia de cada vez, e quando você menos perceber, você já saiu desse abismo. Você já saiu, você já está vivendo uma nova vida. Então hoje é o dia de soltar o peso, meu irmão. Solta o peso, solta, não precisa carregar isso. Confia, hoje é dia de confiar. É o dia de entregar o controle e dizer, Senhor, guia-me. Eu preciso do teu cuidado. Então vai guiando a minha vida. Guia-me, Senhor. Guia-me, eu preciso, eu não estou aguentando mais. Guia-me. E Ele vai te guiar. Confie nos verdes pastos, meu irmão. Porque Ele já preparou para hoje. Hoje Ele já te levou a verdes pastos. Se você levantou da sua cama hoje, se você conseguiu tomar o seu café da manhã, conseguiu almoçar, e daqui a pouco alguns vão jantar, outros já jantaram, meu irmão, o verde espaço já apareceu para você. Ele já te levou. Amanhã tem mais.
Amanhã Ele vai te levar de novo, confia. Espere com paciência pelas águas tranquilas que vão estar por vir. Vai vir água tranquila. Vai chegar o momento certo. Vai chegar a resposta certa. Vai chegar a decisão certa. Calma. Ó, calma. Olha para o seu irmão e fala, calma. Calma, Roberto, calma. Calma. Calma, Débora, calma. 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 Vai chegar. Não precisa viver desse jeito. Calma. E permita que Ele refrigere a sua alma. Porque ninguém cura como Ele. Não tem um Deus que cura como o nosso Deus. Quando Deus cura, meu irmão, não tem outra resposta. Não tem outra saída, não tem volta. Quando Ele cura, Ele cura. E a cura dele é perfeita. A cura dele não deixa, sabe, nenhuma sequela. É uma cura perfeita. Ele restaura por completo. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Então, meu irmão, para a gente concluir, quero dizer para você que você não precisa saber o que vem amanhã. Não fica também pensando, e amanhã, o que vai vir? Calma. Eu sei que vai vir. O teu pastor vai cuidar de você. Você não precisa saber. Não fica ansioso desse jeito. Você só precisa saber de uma coisa. Quem está te guiando? O que vai vir amanhã? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Quem está guiando? Quem está me guiando? Quem que está te guiando? Se for o Senhor, meu irmão, então você pode descansar. Se é o Senhor que está guiando a sua vida, descansa. Confia nele, que o mais Ele fará. Fica de pé.